Pronto, então tá iniciada a gravação. Vou pegar aqui o... Então, acho que vocês estão vendo o slide aí, né? Bom, a gente terminou a aula passada, então, vendo por último esse slide que está aqui, né? Algumas questões, então, para a gente rever aqui para poder continuar. Tanto DRAM quanto SRAM são voláteis, né? Vou pegar aqui. Bom, DRAM, para a gente lembrar, são as memórias dinâmicas, né? A memória dinâmica é aquela baseada em capacitores, que são mais baratas, mas são mais lentas. Também dão uma maior densidade, né? E a SRAM são as memórias estáticas, tá? Que são mais velozes, mais caras e têm menor densidade, né? Tanto a DRAM quanto a SRAM são voláteis, né? Ou seja, elas perdem a informação se perder a alimentação. Elas precisam estar alimentadas o tempo inteiro, precisa ter energia o tempo inteiro para manter a informação. Então, é a memória RAM, né? Então, a tensão de alimentação precisa ser fornecida continuamente, tá? Uma outra coisa para lembrar: uma célula DRAM é mais simples e menor que uma célula SRAM, né? Isso quer dizer que a DRAM é mais densa e mais barata, né? Mais densa quer dizer que a gente consegue botar numa pastilha de mesmo tamanho uma capacidade bem maior de armazenamento na DRAM do que na SRAM, na dinâmica do que na estática, né? Por outro lado, a DRAM requer suporte de um circuito de refresh, né? Ela precisa ser cutucada de vez em quando para manter a informação, né? Nós já vimos também que esse circuito é interno ao chip de memória. Então, se é problema do hardware, ele resolve sozinho isso aí. Então, para memórias maiores, o custo fixo do circuito de refresh é compensado. Ou seja, o circuito de refresh ele é um circuito a mais que está dentro do chip. Ele faz o chip ficar um pouco mais caro, mas isso é diluído por megabyte, né? Quanto maior a capacidade da memória, menor o impacto do circuito de refresh. Então, para memórias muito grandes, que é o caso da memória RAM, isso atende com facilidade, né? Então, as DRAMs tendem a ser favorecidas para a exigência de memórias grandes. Então, para a memória RAM utilizada no computador, né? Ou seja, a memória principal, ela vai ser baseada no chip de memória dinâmica, né? Já a SRAM, mais rápida do que as DRAMs, né? Então, ela é usada em memória cache, né? Então, essas duas tecnologias de memória, as duas são utilizadas no computador, né? A memória principal dinâmica, a memória cache e os registradores e tudo mais, memória estática. Isso aí, vamos dar continuar aqui, vamos ver alguns tipos de memória ROM, né? ROM, memória de apenas leitura, né? Relembrando ainda o que quer dizer RAM. RAM, memória de acesso aleatório, né? Random Access Memory. É uma memória que acessa qualquer posição, né? Então, formalmente, uma memória ROM ela é um tipo de memória RAM, tá? A memória RAM que nós temos, na verdade, no computador, formalmente, ela é uma memória conhecida como RW, tá? Então, só para lembrar das formalidades aí. Então, memória de somente leitura. Característica dela é uma memória não volátil. A gente pode desligar o computador, que essa informação não se perde, né? Uma outra característica, não é possível escrever algo novo nela. Aquilo que está escrito na memória ROM está lá e não muda mais, né? Então, os primeiros computadores, a ROM BIOS, por exemplo, era um exemplo de memória ROM, né? A BIOS do computador vinha gravada numa ROM
e não era possível alterar. Nos computadores atuais já é possível alterar, porque tem outro tipo de memória. Tá? Mas as mais antigas eram ROMs realmente, né? O pessoal que já ouviu falar num videogame chamado Atari, ele também era baseado em cartuchos de ROM, né? Então, a aplicação importante é microprogramação. É aquela programação que já vem no hardware, então ele vem gravado na memória ROM, né? Vantagem dela, né? Os dados permanecem sempre, né? Nunca precisam ser carregados no dispositivo de armazenamento secundário. Então, a memória RAM, para que a informação vá para a memória, tem que ser lida de algum lugar, já que ela não estava lá de antemão. Tem que ser lido do disco ou de outro dispositivo qualquer. Já a memória ROM, não. A informação já está gravada na memória. Quando a máquina é ligada, a informação já está na máquina. Então, acesso imediato à informação. Então, acesso a ela, pelo fato de não necessitar de um ciclo de carga, é rápido. Sabe qual é o exemplo claro de memória ROM? Oi? DVD. O DVD ele é um tipo de memória ROM, né? Ele não é um chip, mas é verdade, ele é um tipo de memória ROM, né? Tanto que eles são conhecidos, os principais é o quê, né? CD, ROM. Sim. É um bom exemplo aí. Os tipos de ROM que existem, né? Então, uma ROM é criada como qualquer outro chip de circuito integrado, né? Então, no caso da ROM, especificamente da ROM naquela primária lá antiga, ele é criado já com a informação gravada nela, tá? Por isso, a etapa de inserção de dados, tá, tem um custo fixo e relativamente grande. É caro fazer uma ROM, né? Quando eu falo caro fazer uma ROM, é fazer uma única ROM, um chip só, né? Quando se criam milhares desses chips, tá, aí fica barato, né? É caro porque o chip da ROM ele é feito com base em serigrafia, né? Ele é feito um desenho e esse desenho vai ser implantado no chip. Então, essa parte inicial de fazer serigrafia ele é cara. Então, para fazer um sócio é muito caro realmente. Mas o custo da fabricação de um chip a partir da sua imagem é muito barato, tá? Então, fazendo muitos dele, fazendo milhares de cópias, barateia, né? Então, foi muito utilizado, principalmente no passado, tá? Então, quando apenas uma pequena quantidade de ROM é necessária, tem um dispositivo mais barato, que é um dispositivo conhecido como PROM. PROM, né? Programável ROM, né? Ou ROM programável. É uma memória ROM que ela vem gravada com zeros, né? E a gente consegue gravar uma única vez uma informação nela, né? Então, a PROM ela é não volátil também, ela não se perde, né? Agora, pode ser gravada apenas uma vez. Se gravou alguma coisa errada no chip, perde o chip, né? O processo de gravação é realizado eletricamente, pode ser realizado por um fornecedor ou próprio cliente, né? Tem aqui em cima, à direita, um exemplo de um gravador de PROM, né? Você coloca o chip, né, no soquete, vem com a alavanca do soquete, prende o chip e faz a gravação do chip de PROM, né? Então, esse é o equipamento, um equipamento especial que é usado na gravação. Um outro tipo de memória que veio em seguida, uma memória chamada EPROM, né? Que é Erasable PROM, né? Ou é uma PROM que pode ser apagada, né? Repara na janelinha da PROM, aqui na imagem. Dá para ver a pastilha dentro do chip. Isso aqui não é um enfeite, não, né? É porque para apagar uma EPROM é preciso jogar luz ultravioleta intensa nela. Então o chip tem uma janela que você grava com o mesmo equipamento que você usa para gravar uma PROM, mas no momento de apagar, você deixa esse chip exposto 1 minuto a 5 minutos, dependendo do chip, da intensidade da luz, você consegue apagar todos os dados, você refaz as ligações do chip, né? Então, antes de uma operação de gravação, todas as células, né, precisam ser apagadas, né, pela exposição do chip à radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é fácil conseguir, né? Aquela lâmpada, hoje em dia se usa lâmpada de LED, né? Mas até um tempo atrás, aquela lâmpada de tubo de cozinha, ela emite radiação ultravioleta. Então era só deixar um chip desse 5 minutos embaixo de uma lâmpada de cozinha que
apagava o chip. O processo de apagamento pode ser realizado repetidamente, só que demora um pouquinho para apagar, né? Isso faz com que a EEPROM possa ser alternada múltiplas vezes, né? E é também uma memória não volátil, porque pode apagar, desligar a energia dela que a informação continua lá, né? Obviamente, a EEPROM é mais cara que uma PROM, só que pode ser utilizada várias vezes. Eu estou vendo aqui algumas discussões sobre esse CD, né? Você tem o CD-ROM, que é o que já vem gravado. Você tem o CDR, que pode gravar uma vez, e tem o CDR-W, que você pode gravar e apagar, né? Só para deixar claro aí. Bom, a tecnologia vai evoluindo, né? Eu, na faculdade, ainda usei EPROM, quando tinha que fazer lá os projetinhos de circuitos, né? Mas a tecnologia vai evoluindo, então surge a memória chamada EEPROM, né? Que é Electrically EPROM, né? Então, lembrando que o é erasable, então é Electrically Erasable PROM, né? Então, é uma memória ROM programável e apagável eletricamente ou eletronicamente, né? Pode ser gravada a qualquer momento sem apagar o conteúdo anterior, tá? Então, voltando aqui, né? A janelinha que tem aqui, quando a luz ultravioleta incide, apaga todo o chip. A EEPROM permite apagar somente determinada parte da memória, somente a parte que nos interessa. Se ele sabe que todo o chip está bem gravado e só um pedaço precisa ser regravado, a gente consegue selecionar esse pedaço que a gente quer regravar, né? Então, somente o byte ou os bytes endereçados são atualizados, né? A gravação leva muito mais tempo que a leitura. Isso é uma característica das memórias EEPROM, né? Demora muito mais para gravar do que para ler, né? E ela também é mais cara que a EEPROM, menos densa, né? Admitindo menos bits por chip. Então, está aqui um exemplo de um chip de uma EEPROM da Atmel. E, por fim, o último tipo de memória semicondutora, ela é posterior à EEPROM, é a memória flash, tá? Mas ela fica numa categoria intermediária entre a EEPROM e a EEPROM, tá? Então, apesar dela ser posterior, a categoria dela é intermediária, né? É intermediária por quê? A EEPROM tem que apagar inteira, não tem jeito. A EEPROM, a gente pode escolher o byte que quer apagar, né? Já a memória flash, que ela está num passo intermediário, ela é apagada por blocos. Então, não tem como apagar um byte específico, mas eu posso apagar um bloco específico ou a memória inteira, né? Normalmente, os circuitos vêm preparados para apagar a memória inteira por questão de facilidade. Então, ela também é apagada com tecnologia elétrica. A grande vantagem dela é que a memória flash inteira pode ser apagada em alguns segundos, né? Então, é bem mais rápido o processo para apagar. É possível apagar blocos de memória em vez do chip inteiro, né? Já foi falado, né? Assim como o EEPROM, né? A memória flash usa apenas um transistor por bit, né? Com isso, ela consegue alta densidade comparada com a EEPROM, né? Basicamente, esse um transistor, ela funciona da seguinte maneira: um transistor, ele é um circuito que vai permitir a passagem de corrente dependendo do controle que seja feito nele, né? Na memória flash, o que se faz no momento da gravação é colocar uma carga muito grande no transistor e o transistor é queimado. Então, quando o transistor é queimado, ele não passa mais corrente, a informação não passa por ali. Então, bit 0. Se o transistor não for queimado, o bit fica sendo com valor 1, porque ele deixa passar, né? Só que é uma queima reversível, essa queima, né? Eletricamente, você consegue jogar uma carga nele de forma que ele seja restabelecido, né? Então, com um único transistor, você consegue guardar um bit. Fica bem mais denso o chip. Consegue botar muita coisa no chip. Fala um pouco da lógica do chip. Bom, memórias semicondutoras. Uma das principais questões de projeto, tá? É o quê? Quantidade de bits de dados que podem ser lidos e escritos de cada vez, né? O que a gente chama de palavra
da memória, normalmente designado por W, né? Por causa do inglês, word, palavra. Né? Então, nós podemos chegar a alguns extremos. Né? No extremo, a gente bota uma organização em que o arranjo físico das células do array é o mesmo que o arranjo lógico percebido pelo processador em palavras de memória. Né? Traduzindo isso, se nós temos um processador de 32 bits, a memória oferece acesso apenas a 32 bits de uma vez. Né? Se nós temos um processador de 64 bits, a memória vai oferecer acesso a apenas 64 bits. Se você quiser ler ou gravar um único byte na memória, você precisa ler a memória para depois gravar de volta só com aquele byte alterado. Você não consegue gravar apenas 8 bits na memória. Né? Isso aí tem esse inconveniente, mas facilita muito a parte de endereçamento. A gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, nesse caso, o array é organizado em W palavras, né, de P bits cada. Né? Então, por exemplo, um chip de 16 megabits, num sistema de 16 bits, poderia ser 1 megapalavras de 16 bits. Já no outro extremo está a organização de 1 bit por chip, né? Em que os dados são escritos e lidos 1 bit de cada vez. Isso aqui seria um extremo. Né? Na prática, a gente não tem isso. A granularidade mais fina que se faz é acesso por byte, ou seja, acessar 8 bits de uma vez. Então, vai depender muito do projeto de processador, de máquina e tudo mais. Aqui está um exemplo de uma memória dinâmica de 16 megabits, né? Ou seja, são 16 megabits, são 12 megabytes, né? Onde 4 bits são lidos e escritos de uma vez. Né? Ver por alto aqui, a gente não tem a ideia de ver com muito detalhe, mas essa, por ser mais simples, a gente pode ver com facilidade. Né? É uma memória, essa memória ela tem 4 linhas de controle. Né? Uma linha que é chamada Row Address Select, né? RAS. Tá? Esse RAS ele é utilizado quando nós dizemos que queremos passar o endereço de coluna. Né? Desculpa, de linha. E o CAS, né? Column Address Select, quando queremos selecionar a coluna. Basicamente, o chip de memória está aqui. Né? Quando nós queremos acessar uma determinada célula, nós colocamos uma identificação de linha, uma identificação de coluna, e aí pela identificação de linha e coluna, vai haver um cruzamento, a gente vai pegar exatamente aquela célula de memória que deseja. Né? E no caso dessa memória aqui, são memórias, nós estamos falando do quê? Memórias de 16 megabits, onde 4 bits são lidos de cada vez. Né? 16 megabits, a princípio é o quê? Né? 2 elevado a 16, desculpa, 16 megabits, 2 elevado a 10 dá 1K, 2 elevado a 20 dá 1 mega. Então, é 1 mega vezes 16. Né? Só que como são 4 bits lidos de cada vez, né? Significa que a gente vai dividir esse 16 por 4, então a gente vai acessar aqui, né? 2 elevado a 20 vezes 4, né? 16 por 4, 4, que é 2 elevado ao quadrado. Então, na verdade, nós estamos acessando 2 elevado a 22 células. Se são 2 elevado a 22 células, isso significa que precisamos de 22 bits para endereçamento. Tá? Então, é uma conta simples aí de ser feita. 22 bits para endereçamento. Como o endereçamento é feito por colunas e linhas, 11 bits para coluna e 11 bits para a linha. Tá? No caso desse projeto de memória aqui, o endereço é passado 2 vezes. É passado primeiro o endereço da linha e depois o endereço da coluna. Né? Então, como se faz para acessar o dado desse tipo de memória? O processador ativa a linha RAS para dizer que estamos selecionando a linha. Né?
e coloca 11 bits, A0 até A10, no barramento de endereço. A memória armazena esses 11 bits no buffer de endereço de linha, né? Logo depois que a memória leu o endereço da linha, o que o processador faz? O processador ativa a linha de cache, né, para indicar que é o endereçamento de coluna, né? E a memória armazena essa informação no buffer de endereço de coluna, né? Então, vamos ver depois a parte aqui de MUX, contador de refresh. Então, pelo buffer de endereço de linha, vem um decodificador de linha e é selecionada a linha que vai ser lida, né? É feito pelo decodificador de coluna a seleção da coluna que será lida, pela linha e pela coluna, pegamos exatamente a célula que queremos, né? Então, são necessários 2 ciclos para passar o endereço, né? Como são 11 linhas, vamos ter os 22 bits de endereçamento que precisamos, né? Só que isso aqui é uma memória dinâmica. Se a memória dinâmica, ela precisa de refresh, tá? Então, a memória tem um chamado contador de refresh, tá? O que o contador de refresh faz? Ele está contando de quanto e quanto tempo é necessário para poder fazer o refresh da memória, para ela não perder informação, já que nós vimos que é uma memória que ela é por capacitores, né? Professor, o que é o refresh? Refresh é o seguinte, a memória RAM, ela é baseada, a memória dinâmica é baseada em capacitores, tá? Então, capacitor, esse símbolo aqui. Quando botamos aqui, por exemplo, 5 volts no capacitor de um lado e terra do outro, 0 volts, fica armazenado no capacitor de 5 volts. Só que o capacitor, ele perde a sua carga com o passar do tempo. Então, assim, vai caindo, né? 4,5, 4, 3,5. Esse tempo é conhecido. Então, o que o chip precisa? Ele precisa de tempos em tempos ler aquele conteúdo e regravar para que a informação não se perca, né? A parte do chip que é responsável por fazer isso é uma parte do circuito de refresh. Então, esse contador de refresh ele faz parte do circuito de refresh, onde ele automaticamente, né, ativa linhas e colunas, forçando o quê? A leitura delas, elas são lidas, é jogado no buffer de saída, tem uma retroalimentação que vem para um buffer de entrada e a informação escrita de volta, né? Então, a própria memória se encarrega de fazer o refresh. Ok? Isso aí? E o que é exatamente memória cache? Oi? O que é exatamente memória cache? A cache é que ela fica entre a memória RAM, né? Você tem a memória RAM, que é uma memória grande, que é essa que a gente está vendo aqui, que é a dinâmica, e você tem a unidade central de processamento. Como a RAM é muito lenta, o que a cache faz? A informação fica gravada da RAM na cache, e depois da cache ela é passada para o CP. A cache é muito mais rápida que a RAM, tá? Então ela responde mais rápido ao CP. E a, memória RAM, não, é lenta. É lenta. Então, É esse... por que colocar um componente a mais? Para deixar ainda mais lento, eu acho que deixaria mais lento se colocasse um componente a mais. Que componente a mais? A memória cache, no caso. Não, mas a memória cache, o que ela faz? Enquanto o CP está utilizando um dado, a memória cache ela tem um algoritmo que ela tenta adivinhar o próximo passo. Então, enquanto o CP está trabalhando, a cache já está buscando na memória RAM aquilo que o CP provavelmente vai precisar. Aí, quando a OCP pedir, a cache responde rapidamente para ela. É por isso que ela está lá. E qual a diferença entre memória RAM e HD? Na memória RAM é um chip. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, um chip parecido com esse, né? O HD é um disco rígido que ele está lá no computador, ele é não volátil. A memória RAM ela é volátil, ela perde energia. E okay? a memória, a memória HD é rápida? Não, HD mais lento ainda, é o mais lento de todos. E precisa ainda mais? Precisa de cache também? Também, trabalha com cache também. Tá, obrigado. Né? Então, tem mais 2 chips aqui, que é o Write Enable, porque quando estamos acessando essa informação, se for uma informação de gravação na memória,
né? A informação a ser gravada é colocada no buffer de entrada. Então, quando ativa o Write Enable, a memória grava aquilo que está no buffer de entrada. Se estiver sendo uma operação de leitura na memória, é habilitado a linha Output Enable, né? Habilitando a linha Output Enable, a memória vai fornecer o que está naquela porção de memória que foi solicitada, né? Então, o controle são 4 linhas, né? A CPU coloca o endereço da linha, depois o endereço da coluna e depois disso quer gravar ou ler. Ok, isso aí? Essas notificações da chat azuis já estão me desgastando. Não entendi, como é que foi? Essas notificações da Microsoft Teams já estão desgastantes para mim. Eu quero logo acabar de vez. Tá, não, desculpa, dá para falar um pouquinho mais alto só? Eu quero acabar de vez com essas chats. Ah, esses avisos aí, né? É. Também está aparecendo aqui, que não consegui tirar, não. Você não sabe como retirar? Não, não consegui também. Fiz aquele procedimento que te falei e não foi. E alguém aí já pode me ajudar a tirar, por favor? Tirar esse chat? Cara, vai no status e coloca como não perturbar. Status? Espera aí. É. Deixa eu ver. Pode compartilhar a tela do conteúdo para ver me mostrar status, por favor? Vamos fazer isso no final da aula, Leão, porque senão a gente vai demorar aqui. Ah, onde tem status, professor? Vamos fazer no final da aula isso, senão vai demorar muito aqui. Aí no final a gente tenta ver isso aí. Bom, vamos continuar aí. Então, circuit refresh, né? Já comentei, mas vamos dar uma olhada aqui. É uma técnica simples de refresh, que é desativar o chip da DRAM enquanto todas as células são atualizadas. Então, existem momentos na memória dinâmica que o chip é desativado para que ela possa fazer o refresh, tá? Isso é feito bem rapidamente. É claro que afeta o desempenho, mas não afeta tanto assim, né? O contador de refresh ele percorre todos os valores de linha, né? E para cada linha, as saídas do contador são fornecidas ao decodificador da linha e a linha RAIS é ativada. Deixa eu apagar aqui. O que está falando ali é que quando é para fazer o refresh, o contador de refresh determina o momento que é para ser feito o contador, o chip é desabilitado e a memória trabalha sozinha. Ela seleciona a linha coluna, né? Joga os dados todos no buffer de saída de dados, só que como tem uma retroalimentação, entra também no buffer de entrada e automaticamente ela grava a informação de volta, tá? Então, refresh é um processo interno da memória RAM. Esse mesmo chip, o encapsulamento dele está aqui, tá? Um exemplo de encapsulamento. Então, o chip com aquelas perninhas todas dele, o que nós temos nele? Aqui, linhas de endereço, para endereçar as 11 linhas de endereço, que vai fazer endereçamentos. É uma memória de 4 bits, como é uma memória de 4 bits, D0, D1, D2, D3, entrada e saída de dados, tanto que está bidirecional a seta, né? As linhas de Write Enable, para gravar na memória. Output Enable, que é para solicitar a operação de leitura. Seleção de coluna e seleção de linha, né? 2 pinos de alimentação, vai depender da tensão do chip, e 2 pinos de terra. Como tem sempre um número par de bits, de pinos, um bit NC que é sem conexão, ele não é utilizado. Legal isso aqui? Legal isso aqui? Então, vamos continuar lá então. Memória intercalada. Memória intercalada é um arranjo que se consegue fazer nas placas-mães, né, que a gente consegue um bom desempenho. Alguém já deve ter ouvido falar que é interessante colocar uma quantidade par de chips, uma coisa assim, tá? Tem um pouco a ver com isso. Bom, memória principal é composta por uma coleção de chips de memória dinâmica, né?
diversos chips podem ser agrupados para formar um banco de memória. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Aqui, por exemplo, está um exemplo de um banco de memória. Tá? Vários chips de memória num pente para formar um banco. Tá aqui, né? Então, a gente pode organizar esse banco de memória de um modo conhecido, então, como memória intercalada. Né? Quem vem a ser isso? Cada banco, independentemente, é capaz de atender uma solicitação de leitura ou gravação de memória. Então, tem a placa-mãe. A placa-mãe tem os sockets para botar a memória. E a gente coloca em cada socket um pente de memória. Né? Um sistema com K bancos pode atender K solicitações de maneira... Está escrito aqui simultaneamente, de maneira simultânea. Deixa eu botar aqui, só anotar aqui para consertar depois. Isso quer dizer o seguinte, a gente pode mandar Professor, ficou sem som aí agora. Eu acho que o senhor está mutado. Obrigado. Não sei o que houve não, mas sem querer eu mutei. Vocês ouviram até que parte? Nenhuma parte. Se eu começar a explicar, parou. Tá, então vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui de novo do início. Então, a memória composta ela é composta por uma coleção de chips de memória dinâmica. Né? Vamos voltar lá, então? Aqui é um chip de memória com vários... um pente de memória com vários chips. Né? Então, a gente tem aqui o que nós chamamos de banco de memória. Tá? Então, um pente com vários chips, onde se consegue colocar a informação. Né? Então, diversos chips podem ser agrupados para formar o que chamamos de banco de memória. Né? Com esses bancos de memória, a gente pode fazer a chamada memória intercalada. Né? O que vem a ser memória intercalada? Dois bancos de memória, colocamos um pente de memória em cada banco, e a placa-mãe ela pode ser programada e organizada de memória que a memória toda logicamente organizada, né? A primeira metade seja um banco de memória e a segunda metade um outro banco de memória. Aí teremos uma memória convencional. Né? O que faz a memória intercalada? Memória intercalada... Deixa eu apagar aqui. Essa informação dos bancos, a primeira parte da memória, a primeira palavra, tá? Por exemplo, é uma palavra do banco 0. A segunda palavra é uma palavra do banco 1. Depois, a terceira palavra, de novo, palavra do banco 0. Então, banco 0, banco 1, banco 0, banco 1. De modo que a informação da memória ela fica espalhada entre os dois bancos. Né? Por que fazer isso? Qual seria o ganho disso? Como nós temos capacidade de que cada banco possa ser acessado de maneira independente, tá? Um sistema com K bancos pode atender a K solicitações de maneira simultânea. Enquanto a gente solicita a informação para um banco e esse banco está processando a informação, a gente pode solicitar também informação para outro banco. Mutou de novo aí, professor. O que é que está vendo que eu não estou entendendo? Esse Teams está... Bom, vou tentar lá. Então, banco 0 vai intercalando entre os vários bancos a memória. Então, quando uma informação fica espalhada nos vários bancos,
E nós temos a característica que um processador, quando ele lê uma informação de memória, tem a tendência a ler as informações seguintes. Se a informação estiver espalhada pelos vários bancos, nós temos a oportunidade, né, de, quando solicitar a primeira informação, a informação estiver sendo trabalhada, ele já pode adiantar as informações seguintes aos outros bancos, né? E tanto essas informações solicitadas aos outros bancos, o acesso é bem mais rápido, né? Então, se palavras consecutivas de memória forem armazenadas em diferentes bancos, a transferência de um bloco será agilizada, já que cada bloco vai vir de um banco e a gente pode solicitar isso tudo em paralelo. Alguém ficou com alguma dúvida disso aí? Bom, então, essa questão de memória intercalada faz parte do projeto de placa-mãe, né? Faz parte do projeto da placa-mãe, não tem como a gente interferir nisso, e é interessante realmente. Hoje em dia, eu creio que todas as placas-mães já são assim, tá? Mas é interessante dar uma olhada se a placa-mãe tem essa capacidade, tá? E uma questão que falam, quando for colocar uma placa que tenha 4 bancos, aí vamos falar, é melhor colocar um chip de 16 ou 4 chips de 4, tá? Se você colocar um chip de 16, você tem a vantagem que mais adiante você pode colocar mais chips, você pode aumentar a sua capacidade de memória, né? Porém, se você colocar 4 chips de cada, você está intercalando a memória. Você consegue um acesso mais veloz, né? Mas isso aqui fala assim, tecnologia de memória dinâmica. Mais para frente, a gente vai ver a memória DDR, ela já vai fazer isso sozinha. Professor? Oi. E se colocar memórias diferentes, um pente de 8, um pente de 16, um pente de 4, o que acontece? Para essa tecnologia aqui de memória intercalada, tem que ser pente de igual capacidade, né? Mas, conforme eu falei, hoje em dia, com as memórias DDR, a memória DDR já faz isso internamente, né? Então, você não tem mais essa preocupação, tá? Isso aqui é só para equipamentos que ainda utilizem memória DRAM sem ser DDR. Tá ok? Tá ok? Beleza, vamos lá. Então, memórias DDR, né? Ela por si vai fazer esse papel, tá? Bom, nós vimos num gráfico que foi mostrado aula passada que tem a evolução da velocidade de acesso à memória e a velocidade de capacidade do processador, da UCP, né? E a gente viu que lá no início era 1 para 1 e que hoje a diferença é da ordem de grandeza de 1000. Ou seja, o processador ele é 1000 vezes mais rápido que a memória, em termos de tempo de acesso, né? Então, um dos gargalos do sistema, qual é? Né? É a interface com a memória principal. Alguém pode mandar chat qualquer para ver se conseguir eliminar as notificações? Então, o caminho mais importante do sistema computacional é essa parte da interface com a memória principal, né? Bom, o bloco básico de memória principal ainda é o chip DRAM, né? Ou seja, a memória DDR ela é memória baseada em DRAM, né? Então, o chip tradicional DRAM ele é restringido tanto pela arquitetura interna quanto pela interface de memória, né? Por isso que a gente introduz a memória cache, para ficar mais rápido, né? Só que isso eleva o preço do sistema. A gente precisa, ainda assim, aumentar a capacidade da memória RAM para que a gente possa alimentar essa memória cache e essa memória cache poder ser menor e os sistemas ficarem mais baratos, né? Então, várias melhorias foram propostas, né? Uma delas, a DRAM, a DDR-DRAM, né? O que é DDR-DRAM? Então, desculpa, antes da DDR-DRAM, foi criada uma memória chamada SDRAM, que foi o passo para a memória DDR, tá? SDRAM é uma memória síncrona dinâmica. Então, a DRAM síncrona ou a SDRAM, né? A DRAM tradicional, né?
troca dados de forma assíncrona, né? O que é o trocar dados de forma assíncrona? Um processador, quando ele pede uma informação para a memória DRAM, tem que aguardar, pedir que essa informação fique pronta, né? E a memória vai e informa o processador que o dado está pronto e ele pode ler esse dado, tá? Então, o processador deve esperar a memória ficar pronta após o processamento dela. Isso diminui o desempenho do sistema, né? A SDRAM ela traz uma novidade que ela trabalha com o sinal de clock. Então, ela trabalha de forma sincronizada. O processador sabe quando a informação vai ficar pronta. O processador não precisa ficar tomando conta de barramento, ele não precisa ser avisado pela memória. Quando ele solicita a informação não fica pronta de imediato, mas ele sabe quando a informação vai ficar disponível, né? A memória SDRAM, ela executa na velocidade plena do barramento, não impõe estado de espera, ou seja, ela não exige que o processador fique esperando, né? Então, o processador ele envia a instrução e a informação ao endereço, né? E a DRAM, no caso a SDRAM, vai responder com o passar do tempo. E o processador sabe quando ela vai responder, né? Com isso, ele pode realizar outras tarefas enquanto está sendo processada, né? Então, aqui da SDRAM, a SDRAM ela não vem a ser exatamente mais rápida do que a DRAM, mas ela libera o processador para fazer outras coisas enquanto ela está trabalhando, né? É aí que vem o ganho. O sistema dela, se a gente vê aqui um mapa interno, é bem mais complexo, né? Então, aqui no caso, está vendo uma SDRAM de 256 megabytes, né? Ela tem bem mais sinais de controle, né? Mas o funcionamento básico dela ainda é o funcionamento de uma DRAM, né? Existem linhas de endereço, que são armazenadas as informações de linha. No passo seguinte, armazenada a informação de coluna, né? Também tem um multiplexador que vai determinar a linha de entrada, um outro multiplexador que vai determinar a coluna de entrada e consegue chegar exatamente na célula buscada, né? Mas ela, como é uma memória mais nova, ela já traz uma novidade, né? A primeira delas é o registrador de modo. Esse registrador de modo vai permitir que essa memória seja programada, né? Quem vai programar essa memória não somos nós, né? Vai ser o projetista lá da placa. Uma outra característica que ela traz é o contador de burst, né? Que é uma rajada. Ela consegue responder em rajada, né? A memória ela é lenta também porque nós precisamos fornecer linha, coluna, pegar o dado. Linha, coluna, pegar o dado. Faz isso sempre, né? A memória SDRAM ela já tem uma tecnologia mais nova, em que é possível informar ela linha, coluna e tamanho da rajada. Então, se eu quero bytes que estão em sequência na memória, eu falo, eu quero uma rajada de 8 palavras. Ela coloca as 8 palavras em sequência no barramento e a OCP lê as 8 palavras de uma vez só. De uma vez só não, né? Mas vai lendo uma após a outra. Com isso, ela não precisa solicitar uma a uma essas 8 palavras. Isso é uma aceleração enorme no acesso, né? Então, o maior ganho das memórias SDRAM, além do fato de ser síncrona, é a capacidade de fornecer dados em rajada. Só que é uma memória dinâmica, então também tem um controlador de refresh para ela fazer o refresh, né? Ela também tem buffer de saída ligado ao buffer de entrada para poder fazer o refresh, e por aí vai. As outras características, né? Então, ela tem um modo rajada. Então, para eliminar o tempo de configuração do endereço, setup de linha, então aquilo que foi comentado, né? Então, no modo de rajada, uma série de bits de dados pode ser enviada rapidamente após o primeiro bit ter sido acessado. Então, acessa o primeiro bit e já sai descarregando tudo. E com isso, o processador vai lendo, né? O registrador de modo dela, que a gente viu, né? E uma lógica de controle, permite personalizar a SDRAM. Então, a SDRAM ela pode ser programada para ter o ajuste de latência. Com isso, a gente não, né? O projetista do sistema, ele pode programar quanto tempo o processador vai esperar pela. Então, os sistemas podem ser adaptados para a capacidade do processador e capacidade de memória. Também podemos especificar o tamanho da rajada, né?
Então, são todas otimizações que podem ser feitas diretamente no hardware, né? Obviamente, então, o que acontece? A SDRAM funciona melhor transferindo grandes blocos de dados. Se for acessar byte a byte, vai ter pouca diferença da SDRAM para a DRAM tradicional. Mas a realidade é que o processador busca blocos de dados, então faz diferença sim. E aí chegamos a SDRAM, DDR. Então, o que é o DDR? O DDR fornece uma... Oi, falando alguém? Ah, tá, eu não tinha visto aqui. As placas de vídeo usam um tipo de memória SDRAM. Sim, tá? Tem algumas placas de vídeo usam memória SDRAM, né? Tem placa de vídeo de alto desempenho que usa até memória estática também, tá? Por uma parte menor, né? E tem placas de vídeo, acho que a maioria hoje em dia usa mesmo DDR, né? SDRAM é um pouco mais antiga, né? Na verdade, a DDR é um tipo de SDRAM, é uma evolução da SDRAM, né? Mas sim, as placas de vídeo utilizam memórias mais velozes, né? Bom, o que faz então a DDR? Aumenta a taxa de dados, aumenta a taxa de transferência, então dá uma vazão maior, né? O DDR-DRAM, ele é um padrão que ele foi estabelecido por um órgão de normalização, não um órgão de normalização, né? Uma determinada, não vou chamar de empresa, não, mas também não é um órgão como o ISO, tá? Vou falar assim, uma agência, tá? Ela é paga, ela recebe para criar o padrão DDR, né? Então, o padrão DDR é um padrão aberto. É um padrão que foi feito para aumentar o desempenho das memórias e é colocado no mercado e quem quiser fabricar, pode fabricar. Então, padrão aberto é um padrão de sucesso. Existem vários fabricantes diferentes e todos os processadores vão trabalhar com essa memória DDR, né? Por ser um padrão aberto, é fabricado por diversas empresas, né? E elas são as usadas atualmente, tá? Hoje a gente está no padrão DDR4. Se não me engano, o padrão DDR5 está previsto para o final do ano que vem, né? Vamos ver o que vai vir de novidade aí. Vamos ver aqui a evolução do DDR até o DDR4. Bom, então, como o DDR faz para alcançar taxas mais altas, né? O clock do sistema, ele gera pulsos, né? Então, isso aqui é o desenho do pulso do clock, né? Isso aqui é um ciclo de relógio, de uma subida até a outra, tá? Então, temos aqui um ciclo, outro ciclo, por aí vai, né? Vários ciclos de relógio. Opa, errado aqui. Então, nesse espaço aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 ciclos. Por ter uma tecnologia mais veloz e o núcleo dela ser de uma tecnologia mais nova, o que a SDRAM faz? Ela é capaz de trabalhar tanto na subida quanto na descida do relógio, tá? Então, ela trabalha na subida e na descida. Então, no mesmo tipo de relógio de placa-mãe, se antes nós tínhamos aqui 4, né? Tínhamos 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos agora. Então, a gente aumenta a quantidade de ciclos do relógio interno na memória, né? Então, nós dizemos que é sincronizada tanto na borda de subida quanto na borda de descida do clock, em vez de somente na borda de subida. Isso dobra a taxa de dados, né? Por isso que a gente chama de taxa dupla de dados. Ela consegue o dobro da memória SDRAM comum. Com isso, obviamente, usa uma frequência de clock mais alta para aumentar a taxa de transferência. E também tem um esquema de buffer, que a gente vai ver aqui, tá? Esse buffering aqui é o que fez toda a diferença, principalmente nas evoluções DDR2 e DDR3. Então, a versão inicial da DDR faz uso de um buffer de pré-busca de 2 bits, né? O que é esse buffer de pré-busca? A memória DDR tem uma memória cache dentro dela, né? Ou seja,
a gente tem a cache no lado do processador e também tem a cache no lado da memória DDR. O barramento de entrada e saída da DDR usa a mesma frequência do clock de chip de memória, tá? Mas pode tratar 2 bits por ciclo, alcançando a taxa de dados que é o dobro da frequência de clock, né? Ela é mais rápida. Então, o que a memória faz? A memória DDR está aqui, tradicional, SDRAM. Se for uma memória DDR, quando é feita a solicitação para a memória de uma informação, essa memória consegue preparar 2 respostas, né? Então, quando é solicitado um dado para ela, ela consegue, no tempo dela, trabalhar 2 dados, cache 2 bits, né? Esses 2 bits, na verdade, não é somente 2 bitzinhos, né? Quando a gente fala de 2 bits, uma palavra se uma palavra tem 64 bits, a cache vai ter 128 bits. Professor, Oi, você está me ouvindo bem? tô. O áudio de hoje está melhor do que das aulas anteriores? Tá. O quê? Tô ouvindo bem, tá bom. Meu áudio está melhor do que das aulas anteriores? O áudio, para mim, tá. Ah, obrigado. Porque eu agora comprei fone de ouvido, porque eu comprei fone com microfone. Ah, não, tá bom, dá para Outra ouvir coisa, bem. mas eu queria saber de uma coisa. Qual a diferença entre memória 32 bits? Ah, já falou, deixa. As 32 bits e 64 bits, elas conseguem lidar com 32 e 64 bits cada uma? É a capacidade de resposta dela, né? De 32 bits, quando é solicitado um dado, ela responde logo com 32 bits de uma vez. Se for 64, responde logo 64 bits de uma vez, tá? Obrigado. Isso vai ser mais característica da projeto e placa-mãe do que da memória em si. A memória ela é configurada para responder conforme a necessidade. Bom, então, o tamanho desse buffer de pré-busca vai determinar algumas palavras de dados, como elas são buscadas, né? Bom, algumas considerações. O core de RAM é mais lento que a interface, tá? Mas a diferença é pensada pela busca da informação em paralelo. Então, embora a memória tenha uma tecnologia mais lenta para ser mais barata, ela consegue fazer 2 buscas em paralelo por 2 canais distintos. Com isso, ela consegue fornecer o dobro da taxa de dados, né? Então, a pré-busca DDR de 2 palavras ocasiona uma rajada de 2 palavras, né? Quando a gente fala em rajada, a gente fala em trazer várias informações uma após a outra, né? No caso aqui, nós estamos falando de rajada de 2 palavras. Uma rajada pequena, mas é maior que uma palavra, né? Com isso, a DDR é 2 vezes mais rápida que a SDRAM. Bom, cada vez que sai uma geração nova de memória SDRAM, né, a velocidade do núcleo da SDRAM não muda de forma significativa, né? A frequência de trabalho dela sempre aumenta, mas aumenta muito pouco. Então, como é que, por exemplo, a DDR2, a DDR3, a DDR4 conseguem ser mais rápidas que a DDR comum, né? Simplesmente o seguinte: para a memória DDR2, ao invés de fazer a busca de 2 palavras por vez, é feita uma busca de 4 palavras por vez. Com isso, a DDR2 dobra a capacidade de busca da DDR, né? Passa o fator de 8. Desculpa, fator de 4. Já a DDR3, ela tem capacidade de trabalhar 8 palavras em paralelo. Então, o fator de 8 é alcançado. Então, qual é a grande diferença da DDR2 e da DDR3 para a DDR1, né? O clock aumenta, ela é realmente um pouco mais veloz nos seus circuitos, em termos de hardware, mas o que muda mesmo é a capacidade de rajada dela. Se o seu programa ele acessa um byte, vai buscar outro lá longe, vai buscar outro lá longe. Um programa que trabalha com matrizes esparsas não fará muita diferença se você tem DDR1 ou DDR3, né? Agora, se o seu programa é um programa comum, corriqueiro, onde os dados são acessados em sequência, aí faz muita diferença você ter DDR, DDR2 ou DDR3, por causa da capacidade de rajada que ela vai ter, né? Então, ter em mente isso. A memória ela não é simplesmente mais rápida que a outra. Ela é mais rápida que a outra para um processo que faz as
rajadas comuns esperadas de todos os processos. Bom, desvantagem da pré-busca é que ela determina a extensão mínima da rajada das SD-RAMs, né? Viu-se que passar DDR4 para 16 bits, né, pelas características dos programas que existem atualmente, não estaria tanta diferença para a DDR3, né? DDR3, quando fez a busca com 8 bits de cache, já chegou no limite dessa capacidade, né? Então, a DDR4 introduz um novo conceito, é o conceito de grupo de banco, né? O que o grupo de banco faz? Permite que um ciclo de coluna se complete dentro de um grupo, mas não impacta o que está acontecendo em outro grupo do banco. Ou seja, qual é a grande jogada das DDR1, DDR até DDR3? Tem um banco de informações e quando a gente manda buscar uma informação, ela busca informações na sequência. No caso da DDR3, busca logo 8 palavras, né? O que o DDR4 faz? Ela não muda esse esquema de 8, mas o que ela tem são bancos paralelos, né? De forma que a informação pode ser solicitada a um banco, então a memória está buscando, fazendo a rajada desse banco, mas outra porção de memória pode ser buscada em outro banco. Então ela trabalha em paralelo, dependendo da quantidade de bancos que tiver. Então, no lugar de fazer uma busca de 16 bits, se trabalhar com 2 bancos, 2 pré-buscas de 8 podem estar operando em paralelo, né, em 2 grupos de banco distintos. Então, o tamanho do buffer é o mesmo da DR3. O que aumenta se a busca em paralelo. Aqui tem um esquema que exemplifica, né? Uma SD-RAM, ela é uma memória, né? A tecnologia dela era de 100 a 150 MHz, valores típicos dela 100 a 150 megabits por segundo, né? Uma memória DDR faz um caminho duplo, mas ela atinge taxas de 200 MHz, então ela consegue passar de 150 a mais que o dobro, ela chega a 400 megabits por segundo. A DDR2, ela expande, né, a pré-busca, em vez de 2 palavras, ela busca por 4. Né? Então, passa de 400 megabits por segundo para 1 gigabit por segundo, passando também de 200 MHz para 533 MHz. A DDR3, né, dobra a pré-busca, então, dobra a capacidade, 2,1 gigabit por segundo. A DDR4 trabalha com bancos separados com pré-busca de 8. Né? Com isso, ela não consegue dobrar a capacidade da DDR3, mas consegue quase dobrar. Passa de 2,1 para 3,2 gigabits por segundo. Uma pergunta nesse ponto aqui? Professor, Oi. então, futuramente, né? Quanto mais grupos tiver na memória, mais rápido ela vai começar a ficar, né? Isso. Beleza. Mas a gente vai ter que botar os sistemas com capacidade de fazer isso. Né? As memórias cache vão ter que ficar espertas, os processadores vão ter que aproveitar essa capacidade, né? Que essa busca, por exemplo, em paralelo, ela pode ser feita nos 2 bancos. Mas a memória não vai simplesmente chegar e buscar nos 2 bancos em paralelo, né? O processador, no caso, mais especificamente, o algoritmo de cache do processador, ele vai ter que saber que ele está trabalhando com a memória DDR4 ou 5, deve expandir essa capacidade, e a própria cache começar a fazer consultas em paralelo, tentando adivinhar o que o processador vai querer. Eu posso dizer que um cliente forte disso aqui é a instrução if. O que faz o if? If, condição, vou botar aqui em linguagem C, né? Uma sequência de instruções. Else, outra sequência de instruções. Né? O
que a cache faz? E ela faz já isso hoje em dia, tá? A cache, ela consegue interpretar o que está passando por ela e ela vê que tem um if passando. E pelo if, então, ela fala, opa, se tem um if, significa, se for verdadeiro, ele vai querer isso. Se for falso, ele vai querer isso. Então, o que a cache tem que fazer? Solicitar a memória DDR as duas informações. Né? Isso aí vai depender do processador estar mais esperto também, não basta a memória. Ok? Então, é muita coisa interligada. Né? Hoje em dia, não adianta assim, processador faz isso para ficar mais rápido. Ele tem que ter o apoio da memória. A memória evolui da 3 para 4 com essa capacidade de banco. O processador tem que saber explorar. Né? Então, é um consórcio grande. Além disso, tem um sistema operacional também que tem que saber tirar proveito disso. Então, tem que todo mundo trabalhar em conjunto. Um só trabalhando não vai adiantar nada. Bom, o próximo passo nosso é conjunto de instruções, começar a ver o CP. Né? Na verdade, a previsão da aula de hoje era até aqui, pelo nosso programa, tá? Que a gente está um pouco adiantado. E quinta-feira que vem a gente tem feriado. Né? Eu não queria realmente começar a ver conjuntos de instruções hoje e quebrar o assunto por 2 semanas. Né? Então, se ninguém se incomodar, eu preferia dar uma parada aqui, né? E aí, daqui a 2 semanas, que vai ser a próxima aula, a gente começa a ver o assunto inteiro, sem paradas. Ok? Tá, tem quinta-feira que vem é feriado, né? Dia 15. Né? Semana que vem tem aula, sim, segunda, terça e quarta. Eu ouvi dizer no grupo de professores lá, alguém comentando que sexta não haveria aula, tá? Mas ó, não estou falando oficialmente para vocês, não. Né? Isso aí, espero o comunicado oficial, né? Porque eu não recebi isso oficialmente. Da semana que vem. Né? A semana que vem tem feriado. A segunda é feriado, né? Tá certo. Parece que vai ter aula só terça e quarta semana que vem, né? Show. Professor, eu queria fazer uma pergunta com relação às memórias. Hoje, o que é o gargalo? Né? O que está sendo a barreira da memória para ela ficar mais rápida ainda? Ou não tem necessidade de ela ser mais rápida, a placa-mãe, processador, os controladores não estão acompanhando? Na verdade, tem necessidade, tem como ela ser mais rápida. Né? O problema é que a memória mais rápida, você pode criar uma memória com a tecnologia do microprocessador. Você pode criar uma memória com os mesmos circuitos que existem no microprocessador. Isso você vai ter uma memória que é tão rápida quanto o microprocessador. No que ele pedir uma palavra, fica pronto de imediato. O problema é que ninguém vai pagar por essa memória. Ela vai ser uma memória caríssima. Tá? Então, embora a tecnologia exista, o preço é exorbitante. Né? Então, assim, tem necessidade, né? Mas é muito caro. É muito caro. E a gente tem o outro lado da moeda também, que hoje em dia a estimativa é que a memória cache está adivinhando 95% das vezes que o processador solicita uma informação. Isso quer dizer, então, que 95% das vezes o processador tem informação muito rápida para ele. Então, se eu fizer uma memória RAM que trabalhe na velocidade do processador, a estimativa teórica é que eu vou ter um ganho para o sistema de 5%. E ninguém vai querer pagar milhares de dólares a mais no computador para ter 5% de ganho. Né? Então, esse esquema de dual channel, DDR4, vai vir DDR5, memória cache no meio do caminho, isso já dá a saída suficiente. Né? Mas, assim, se a memória fosse mais rápida e fosse num preço acessível, teria lugar para ela. Foi claro, não? Foi sim, foi sim. Obrigado, hein? Outra pergunta aí? Ih, deixa eu fazer a chamada aqui, né, que eu não fiz hoje, cara. Tá, beleza, tá feito. Vou ver se alguém saiu aqui para poder compensar.
Então, beleza, ninguém tinha saído. Outra pergunta aí? Não. Vamos encerrar aqui a gravação.